Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, dia especial, dia de evento, dia de comemoração. Estou com o Luiz Tedesco, ele é gerente de produto da Dell. Luiz, muito obrigado a gente poder conversar, é uma oportunidade interessante, importante, tem bastante coisa para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Eu que agradeço, Xandó. Tem um dia muito especial hoje para a Dell, para todo o mercado de informática brasileiro. Pois é, o que eu queria resgatar com você é que a marca, o nome, né, a linha Precision, é uma linha que a gente ouve falar, ouve até um pouco menos do que as outras, porque ela é de um nicho, mas ela já está comemorando um aniversário hoje. Né? Exatamente. Nesse ano de 2022, a linha Precision completa 25 anos, né, desde que a Dell introduziu sua primeira estação de trabalho lá em 1997. Então, esse é um ano especial para a Dell, para a linha Precision. Aliás, 25 anos é a idade que acabou de fazer meu filho. Meu filho nasceu junto com o Precision. Olha só. Bom, mas eu queria que você explicasse, né, para quem está vendo esse nosso vídeo, o que é a linha Precision? Qual é o conceito dela? Porque, afinal, 25 anos de sobrevida aí, sempre evoluindo. O que é uma linha Precision? A linha Precision é a linha de workstation da Dell, né? O que é uma workstation? Né? Basicamente é um computador de alta performance, né? Que tem um processador poderoso, tem uma placa gráfica de alta performance e outros componentes também, como SSDs ultra rápidos, possibilidade de espelhamento de discos, memória ECC. Então são diversos componentes que fazem de uma workstation um produto para diversas finalidades, né? Que são, na verdade, a utilização de softwares, né? Que são específicos para determinadas tarefas. Então são utilizados na parte de vídeo, na parte de engenharia, arquitetura, simulações, petróleo e gás, ou seja, energia, instituições financeiras, pessoas que trabalham com grandes bases de dados, né? E aqui a gente não está falando só de grandes companhias, né? Se você é um fotógrafo, se você, por exemplo, presta serviço de fotografia, faz um casamento, você vai precisar tratar essa imagem depois. Sim. Você vai fazer uma edição de vídeo. Então não são equipamentos direcionados só realmente a médias ou grandes empresas, né? Até um usuário hoje, que a gente chama de até um usuário doméstico, pessoas que estão fazendo criações, né? Criando conteúdo para a web. Eu, né? que edito vídeo, por exemplo. Exatamente. Então esse é o produto adequado para você. Você não vai ter nenhum tipo de problema, você vai ter alta performance, você vai fazer em menos tempo, né? E, portanto, vai ter uma economia utilizando uma workstation ao invés de um PC convencional. Sabe que no evento, né, que a gente acabou de participar, que me trouxe aqui, me permitiu conversar com você, eu ouvi uma coisa hoje que me chamou muito a atenção. Às vezes as pessoas utilizam computadores domésticos ou convencionais, ou até mesmo computador gamer como workstation. Pode até funcionar, mas não é o mais indicado, né? De forma alguma, né? Acho que a gente tem que utilizar o equipamento correto para aquela finalidade, né? Eu faço às vezes uma analogia. Você pode transportar tijolos com um carro de passeio? Pode. Em quanto tempo você irá danificar esse carro? Destruir os amortecedores. Exatamente. Então é por isso que a Dell possui uma linha de produtos extensa, né? Tanto que se dirige para usuários domésticos quanto para usuários profissionais, né? E é por isso que a gente tem computadores gamer que são para consumo de games, né? Não são utilizados, a finalidade não é para utilizar em outras aplicações que não seja o consumo de game, né? Já numa Precision, numa workstation, você cria o game, você faz o desenvolvimento do game. Sim, não, com certeza. Bom, em 25 anos muita coisa mudou, eu não sou capaz de lembrar como era um Precision 25 anos atrás, mas era muito diferente. Hoje em dia incorpora as principais tecnologias, a gente aqui não vai entrar em especificações, mas grosso modo, processadores de última geração, placa gráfica, SSD, né? Se você quiser complementar a memória, enfim, complementar sobre isso. Eu acho que assim, quando a gente falava de workstation antigamente, né, eram coisas maiores, gigantes, né? Hoje a gente tem uma workstation no notebook. Inclusive a Dell foi a primeira empresa que lançou um workstation notebook, né? Então a gente está trazendo coisas mais acessíveis e que vão mais de encontro a esse novo usuário, esse criador de conteúdo que precisa de uma máquina, né, que atenda aquela sua necessidade, né? E a Dell está trazendo isso agora de uma forma mais acessível para esse consumidor também. O que me chamou a atenção, hoje foram anunciados dois modelos, um no fator de forma notebook e o outro desktop, Exato. Né, com configurações
avantajado, ou melhor, como a Dell sempre permitiu fazer, o que sempre eu gostei muito, escolher as configurações, né? Ter a possibilidade de escolher um processador 1 i5, 1 i7, 1 i9, não é Exato, isso? exato. Mais memória, mais RAM, menos RAM, então isso é bem interessante. Agora, essas máquinas, elas costumavam vir de fora, né? Continua assim, como é que fica? Porque o prazo de entrega sempre... Quem está precisando de uma workstation precisa para ontem, né? Exato. E hoje, como é que é? Então, a gente já tem produção local de 2 torres Precision, né? Uma série 3000, uma série 5000. E o que a gente está anunciando aqui hoje, né? Você veio aqui para conhecer, é um notebook com produção local. Uma workstation notebook, uma Precision notebook com produção local. Então, isso a gente está reduzindo aí o preço por volta de 30% quando a gente começa a produzir localmente. E o prazo de entrega, que hoje de um produto importado gira por volta de 45 dias, a gente pode chegar a 7 dias, dependendo de onde o cliente estiver localizado. Né? Até 2 semanas se ele estiver um pouco mais distante aí dentro, né, do nosso país, que é tão grande. Mas isso é um grande ganho aí para os consumidores. Não, com certeza. E a questão de várias semanas atrás, eu não sei precisar quantas, sem fazer trocadilho com o Precision, nós fizemos uma visita à fábrica em Hortolândia, nós vimos as linhas de produção, né? Foi uma coisa que me marcou muito. Não podia tirar foto por motivos óbvios, claro, mas está tudo registrado aqui. E realmente, você está ali a 1 hora de São Paulo, né? O produto sai de lá e chega fresquinho para ser despachado para todo o Brasil. Exatamente. Então, entre o cliente colocar um pedido dentro da Dell, pedido de compra, e o produto está produzido, são 3 dias. E aí depois a gente tem mais o tempo de entrega logística. Não, perfeito, perfeito. Agora, em relação ao uso, né? Você já falou um pouco, mas quais são os múltiplos usos, ou quem são os clientes da linha Precision, seja desktop ou notebook? São os que trabalham especificamente em quê? A gente sempre trabalha com a aplicação. Qual é a aplicação que o cliente tem, né? Qual é o software que ele vai utilizar? Então eu vou citar alguns exemplos aqui. Então, se ele utiliza qualquer software da Adobe, da Autodesk ou de empresas como Dassault, por exemplo, ele tem que utilizar uma Precision. Tá. Por quê? Porque a Precision ela é testada com esses softwares. São horas e horas de teste. Há uma homologação de fato. Exatamente. Né? Você homologa o sistema operacional, o produto e a placa gráfica. O hardware completo. Exato, o hardware completo. Isso demanda muitas horas de teste, de forma que você não pode estar trabalhando num projeto de 2 horas e de repente dá um bug, dá um problema. Né? Então só a Precision, uma workstation, é certificada, é homologada. Então isso te dá uma tranquilidade, né? Te dá uma segurança, uma garantia de que a máquina vai funcionar perfeitamente com aquela aplicação que você está utilizando. Não, isso faz a maior diferença. Seja, como você citou, exemplo de engenharia, design gráfico, edição de vídeo, ilustração... Simulações em geral. Teve uma tela que vocês mostraram sobre exatamente digital twins, né? Simulações, Sim. Toda essa parte. Você falou da Dassault, casualmente eu conversei com eles outro dia, eles são muito fortes nisso, né? Como a Autodesk também na área de projetos. Agora, eu achei interessante, primeiro, que realmente a configuração é lá em cima, é no topo. Né? Vocês têm processadores da última geração da Intel, que é a 12ª geração. Né? O dispositivo de armazenamento são 2 SSDs. A gente pode colocar até 2 SSDs de 1 TB com RAID, né? Que é o espelhamento de discos, ou 0 ou 1. Aquele mais apressadinho vai querer o RAID 0. Exato. Olha, até não sei por que não usaria, porque os HDs mecânicos fazia muito sentido você ter o espelhamento, né? que é o RAID 1, mas um disco de estado sólido dificilmente dá problema, acelera ainda mais. Exatamente. Com RAID 0. Exatamente. Né? E, bom, uma coisa importante também, a memória, né? Você pode trabalhar de 8 até 128, dependendo se é o desktop ou se é o notebook. Isso, né? No notebook a gente está de 16 a 64. E placa gráfica, né? Vocês têm a opção de ter placa gráfica, é uma placa, eu sei que é da NVIDIA, mas existem até opções, né, de placas gráficas diferentes. Na torre a gente tem diversas opções, né? No notebook a gente está trazendo 2 placas, né? Uma A1000 da NVIDIA com 4 GB e uma A2000 com 8 GB de memória. Né? Então, somado a um processador Core i9. Core i9. Então, Core i9 no notebook é uma coisa inacreditável. Exatamente. Então é uma máquina extremamente poderosa, né? E agora num patamar de preço que a gente vai conseguir atingir muitos clientes. Agora, tá certo que o cenário que eu vou descrever aqui agora não é o cenário
mais comum. Mas se alguém botar no colo um notebook Precision, né, começar a rodar a simulação da Sono, um Autodesk, o que quer que seja, num Core i9, vai queimar a perna do fulano ou não? Como é que é? Não, de forma alguma, né? Como esse equipamento é justamente projetado para essas aplicações, para aplicações pesadas de uso intensivo, né, de processador e placa gráfica, ele tem todo um design na parte de arrefecimento, parte térmica, de forma que não vai ter esse superaquecimento, né? E também ruído. Então, ruído, é uma combinação de duas coisas, né? E isso você tem nos equipamentos Precision. Tanto em torre, também existe todo um projeto interno para você ter uma dissipação de calor eficiente e também diminuição de ruído. Não, perfeito. Isso é fundamental. Acho que aí volta um pouco o que eu falei antes. Quando a pessoa usa um equipamento que não foi projetado especialmente para aquilo, incorre nesses problemas, né? É um desgaste prematuro da máquina, né? Uma geração de calor excessiva e também de ruído. Ou seja, o usuário ele fica desconfortável com aquilo. Bom, eu queria que você contasse, o nosso tempo já foi, mas me conta em relação à disponibilidade desses produtos. Como é que é? Já está disponível a partir de hoje. Vai no site da Dell? Vai lá no site da Dell, coloca seu pedido, né, pode parcelar sem juros e em poucos dias você recebe a máquina. Não, puxa vida. Bom, a Dell tem sido muito assim, rica em lançamentos. Só esse ano eu já nem me lembro mais quantos eventos eu fui. Claro, a Dell é grande, tem servidor, tem armazenamento, tem computador doméstico, workstation, né? Muito possivelmente a gente vai estar se encontrando numa próxima vez para falar de um outro produto. Com certeza. Com certeza, a ideia é sempre essa. Não, tá joia, Luiz. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Luiz, gerente de produto da Dell. Obrigado mesmo, até uma próxima ocasião. Obrigado, Xandó.